Olá, tudo bom, gente? Eu queria falar hoje um pouquinho sobre... Você já teve uma experiência onde você fala sobre alguma coisa e a pessoa entende totalmente diferente daquilo que você estava dizendo? Eu já tive algumas experiências assim, né? E daí, às vezes, eu me perguntava, por quê? Por que que eu falo e o outro entende de uma maneira bem diferente daquilo que eu estava falando? Eu quero falar hoje um pouquinho o porquê disso. A análise comportamental, ela fala um pouquinho sobre as preferências de comportamento nosso. Os nossos comportamentos, muitas vezes, eles são direcionados por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos, né? Os nossos comportamentos, eles são moldados pelas nossas reações diante às situações. Eu sinto e assim eu reajo diante desse sentimento a essa situação. Análise comportamental, ela é um estudo científico, né? William Marston, que é o pai desse perfil comportamental, ele criou uma teoria a respeito de como essas pessoas reagem, né? Ele via que diante de uma mesma situação, um reagia de uma maneira e o outro reagia de outra maneira. E ele ficou curioso e começou a fazer um estudo, né, de comportamento de pessoas normais. Ele era psicólogo, mas ele começou a trabalhar com pessoas normais, né, pessoas corriqueiras. E analisou esses, vamos dizer, padrões de reações ou de comportamentos de cada pessoa. E ele dividiu em 4 perfis, que é a teoria DISC. Não sei se você já ouviu falar. O D é o dominante, né? O I é o influence, o C, o S, o C é o teu quarto. O S é o seguro ou estável e o C é o analítico. Esses perfis ou esses padrões, eles têm algumas características em comum. Todas as pessoas têm algumas características de reações ou de comportamento diante das situações que elas são padronizadas, né? Que a gente pode nos perceber um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de falar assim, Marina, mas o que que eu ganho conhecendo um perfil comportamental? O que que eu ganho fazendo? Quais são os benefícios que isso, né, traz para a minha vida? Nós temos 2 grandes benefícios da análise comportamental. O primeiro é o autoconhecimento. É você conhecer um pouquinho, é você entender quais são os seus sentimentos, nomear, né? Nós não temos muitas vezes o hábito de nos atentarmos ao que nós sentimos diante de uma situação. Eu faço até um desafio para você. Comece a nomear os seus sentimentos diante de situações do cotidiano da sua vida. Como você reage diante de uma frustração? Qual o sentimento que você tem? E normalmente, os nossos sentimentos nos levam a comportamentos. E o perfil comportamental, ele vai te dar uma direção de quais são esses comportamentos. Quais são os comportamentos diante a um desafio, a situações novas, diante a situações aonde eu tenho que ter pensamentos mais concretos, mais analíticos, ser uma pessoa mais organizada. O perfil comportamental, ele vai mostrar um pouquinho disso, né? Dos porquês de cada um, de características boas. E para você começa a entender quem você é. Começa a entender um pouquinho os seus comportamentos, as suas habilidades, os seus pontos fortes e como potencializar cada vez mais essas características, né, boas. E também a gente tem um pouquinho de clareza de quais são os nossos pontos a ser melhorados, né? Características que eu preciso estar mais atenta, reações ou situações onde eu preciso estar um pouquinho mais atenta para que eu não venha a criar situações inadequadas e também para conhecer o outro. Sabe aquele ditado, faça para o outro aquilo que você faria para você mesmo? Eu acho que não é bem assim. Com a análise comportamental, a gente entende que se eu fizer tudo, ou se eu falar com alguém da mesma maneira como eu gostaria que falassem comigo, nem sempre essa pessoa vai receber da mesma maneira como eu recebo, porque ela tem um perfil comportamental diferente do meu. O perfil comportamental, ele mostra um pouquinho de como eu percebo o mundo ao meu redor, como eu vejo as situações ao meu redor. Às vezes, um dominante, ele tem uma reação diferente diante de um desafio que uma pessoa mais analítica tem.
E esse conflito de diferenças, se eles não têm conhecimento a respeito disso, eles pensam que um está contra o outro, né? Que um não está motivando o outro. Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, é o segundo benefício. Quando eu entendo um pouquinho, quando as pessoas que estão ao meu redor pensam a respeito dos assuntos, ou reagem, ou se comportam diante das situações em que nós vivemos no nosso cotidiano, eu fico um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais sensível às reações dele. Eu compreendo, eu fico um pouco mais compreensiva e eu não tento mostrar que a minha versão é a verdade, mas eu tento compreender que existem várias percepções diante da realidade. Sabe aquela experiência, não sei se você já viu alguma experiência, onde nós estamos numa sala de pintura e o professor coloca uma cadeira no meio da sala e pede para cada um desenhar a cadeira? E dependendo do ângulo de visão sua, o seu desenho, ele sai muito diferente de uma outra pessoa que está num ângulo diferente. Mas qual é a verdade? Qual desenho verdadeiramente é real? E aí? Você me responde essa? Os dois são certos, não é verdade? Vai depender do prisma ou da percepção do outro. E a análise comportamental pode ajudar muito nessa relação interpessoal. A relação de pais e filhos, de esposas e esposos, as relações do nosso trabalho, com a chefia, com os nossos liderados, com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós entendemos como somos e também compreendemos, né, o que o outro é, nós temos relacionamentos muito mais assertivos e uma comunicação mais assertiva com o outro. Gostou? Ficou curioso? Vem com a gente, vamos fazer um teste comportamental, vamos saber qual perfil você é?